Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês aí do outro lado estejam tudo bem, alegre, contentes e felizes, seja na escola, em casa, na rua, no bairro onde você mora, passeando, viajando, ou simplesmente deitado aí de boa, descansando, ou trabalhando, ajudando a mamãe a fazer alguma coisa, não importa aonde você está, com quem você está e o que você está fazendo. O que importa é que a sua companhia constante esteja aí do seu lado, que é Jesus e o nosso doce e amado Espírito Santo. E aí, prontos para darmos continuidade a essa série maravilhosa que nós começamos sobre honrando a Deus? Hoje nós vamos aprender sobre a primeira coroa que é falada na Bíblia, na palavra de Deus, que é qual coroa? A coroa incorruptível. Nossa, professora, que nome difícil, incorruptível, isso mesmo. Hoje nós vamos aprender sobre esta coroa. Mas antes de começar, eu quero fazer aqui uma brincadeira com vocês. Olha só, eu trouxe aqui uma caixa de presente, bem linda, ó, bem bonita. Vamos ver o que é que tem aqui dentro dessa caixa de presente? Oh, o que será que tem aqui? Vamos ver? Eu vou abrir para vocês. Ué, mas não tem nada, professora? Sim, olha só, essa caixa, quando você abre ela, não tem nada. Mas quando ela está fechada, ela está cheia, cheinha. Do que é que essa caixa aqui está cheia quando está fechada? Da escuridão. Quem falou escuridão aí do outro lado, acertou. Quando você abre, a luz entra, reflete nela e não tem nada. Mas quando você a fecha, ela está cheia de escuridão. Então, ó, você já observou o céu à noite, né? Quando tá lá a noite bem estrelada, como que é lindo o céu à noite todo estrelado? Aí você já imaginou quem será que criou as estrelas? Você já imaginou se o céu à noite, né, não tivesse estrela nenhuma? Ele estaria como? Escuro, assim como esta caixa de presente que eu acabei de mostrar para vocês. E quem será que colocou as estrelas lá no céu para iluminá-lo? A Bíblia diz que foi Deus quem criou as estrelas uma a uma. Ele até tem um nome para cada uma delas, isso mesmo. Aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus fala isso, ó. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 40 e no versículo 26, fala bem assim, ó. Olha só o que o Papai do Céu fala aqui. No livro de Isaías 40 e o versículo 26, ó. Levantai os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Então aqui tá falando que Deus sabe o nome de todas as estrelas e as chama pelo nome, sabe o nome de todas elas. Então, Deus diz ao sol para brilhar durante o dia e a lua e as estrelas para brilharem à noite. Ele é aquele que fez o vento agitar o mar e faz as ondas fortes. Tá aqui, ó, no livro de Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 35, fala sobre isso. Assim diz o Senhor, que dá ao sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz branir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então nós sabemos que todas essas coisas são verdades a respeito de Deus. Por quê que nós sabemos disso? Porque tá aqui, ó, a Bíblia assim diz. Então vocês estão vendo aqui esse símbolo aqui, o triângulo, aqui nessa figura. O triângulo lembra o quê? De trindade. Quem que é a trindade? A trindade, no dicionário, nos diz que trindade é um grupo composto de 3 pessoas distintas. E essas pessoas aqui que este triângulo está representando é Deus o Pai,
Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É um Deus, mas são três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles agem de maneiras diferentes. Às vezes, eles agem separadamente e às vezes eles agem juntos. E durante a criação do mundo, né, eles trabalharam juntos. A Bíblia diz que o mundo foi feito através de Jesus. Tá aqui, ó, no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 2, fala bem assim, ó, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o mundo foi feito por Deus. E Deus, quando ele criou tudo, que há o céu, a terra, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16, fala, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja em tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui, ó, nós temos, a Bíblia nos mostra que tudo o que foi criado, em João 1 e 3 também fala, ó, tá escrito bem assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. É claro que Jesus criou o mundo e tudo que está nele antes dele vir à terra e receber um corpo humano. Tudo, né, que ele criou lá foi antes dele ter vir aqui, ó, como um bebê e ter o seu corpo humano. Quando chegou a hora determinada por Deus para que seu filho nascesse, então Jesus deixou toda a beleza e a glória do céu para vir à terra e nascer numa manjedoura como um bebezinho. Maria e José tinham ido a Belém para serem registrados no recenseamento que o imperador tinha colocado, no imperador de Roma. Enquanto estava lá, Maria deu à luz ao menino Jesus. Deus era o pai do Senhor Jesus Cristo e José era marido de Maria e tomou a responsabilidade de ser o pai terrestre de Jesus. E o que vocês acham, crianças, que José e Maria estavam pensando naquela noite, enquanto estavam lá ajoelhados junto à manjedoura, naquela caverna ali escura, aquela estábulo onde estava a criança? Vocês acham que eles ficaram maravilhados com Deus por ele ter enviado seu filho Jesus na forma de um bebê humano? Suas mãos e seus pezinhos pequenininhos com certeza se moviam dentro dos panos com os quais Maria o tinha envolvido. Talvez ele tenha franzido o narizinho assim, né, para sentindo, né, às vezes alguma palhazinha ali daquele coxo tenha tocado levemente nele. E os animais, como aqueles que ele tinha criado, porque todos os animais que estavam ali tinham sido criados por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lá no começo da criação. E como é que eles devem ter ficado quietinhos, né? Observando aquele que os tinha criado dormir. Maria e José sabia quem ele era, porque Deus tinha enviado um anjo para lhes contar. E quem mais o reconheceria? Que tipo de criança ele seria? Será que esses pensamentos passaram pela cabeça de Maria e de José, né? Quando eles estavam lá maravilhados, olhando aquele bebê? E enquanto Jesus crescia, ele se parecia com qualquer outra criança.
da sua idade. Ele gostava de brincar com outras crianças. Ele provavelmente escalava, né, montanhas, subia em árvore, nadava no rio, comia o pão que Maria assava. Talvez Jesus tenha observado José cortar as árvores e usar a madeira para construir móveis na sua carpintaria. Mas havia muita diferença entre Jesus e as outras crianças. Muitos anos antes de nascer na terra, como um bebê, ele formou as montanhas que ele escalava. Ele colocou o céu, né, lá sobre toda a natureza, sobre as águas na qual ele tomava banho. Ele que fazia lá as plantas crescerem para a comida ser produzida. Ele também fez as árvores onde José cortava a madeira para usar ali na sua carpintaria. Então, havia outra diferença importante. Jesus era diferente das outras pessoas porque ele, além de ser ali humano, ele também era Deus. Não havia pecado nele. Como cada um de nós nasce com o desejo de fazer o que é errado. Então, talvez você prefira, né? Jesus, ele nunca passou por isso. Talvez você aí prefira ficar acordado, né? Depois da mamãe ter falado, ó, vai dormir, já tá na hora de dormir que amanhã cedo você tem que ir pra escola. Aí você espera todo mundo dormir, vai lá bem quietinho e fica assistindo televisão enquanto tá todo mundo dormindo. Ou então, às vezes, em outro momento, você quer sair quando dizem para você limpar o seu quarto, e aí por isso você joga tudo lá dentro do armário e sai para brincar. E Deus diz que a desobediência é pecado. Pecado é qualquer coisa que você escolhe dizer, pensar, fazer, ou ver ou praticar que desagrada a Deus. E a Bíblia aqui em Romanos 3:12 fala bem assim, ó: não há nenhum que faça o bem, não há nenhum justo sequer. Todos nós fazemos coisas erradas. Jesus é o único que nunca pecou. Essa era a grande diferença entre ele e as crianças com quem ele brincava quando ele era garoto. Enquanto Jesus crescia, ele observava cuidadosamente como José media, cortava e polia madeira na sua carpintaria na pequena cidade de Nazaré. Você acha que José se lembrava que os anjos lhe disseram que a criança iria nascer de Maria, era o Filho de Deus? Quando ele olhava para Jesus, ele deveria ficar maravilhado e pensar, né? Eu sou apenas um simples carpinteiro. Como eu posso ser o pai terrestre e ensinar o Filho de Deus? Ele, Maria, deveria ter ficado, né, maravilhado por saber que as futuras gerações que viriam iriam ficar sabendo que eles, pessoas comuns, tinham sido escolhidos por Deus para criar o seu filho. Porque é o que está escrito aqui, ó, no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 48 e 49, fala bem assim, ó: porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grande coisa, o poderoso, o santo é o seu nome. Então, ela falou, nossa, eu fui escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Então, Jesus, né, com certeza, Jesus os tratava bem. Como é que vocês acham que Jesus, sendo filho de Deus, tratava os seus pais terrenos? Como você pensa que sabe mais do que seus pais? Jesus, ele sabia de tudo. Porque ele que tinha criado todas as coisas. Mas será que ele tratava mal seus pais? Provavelmente, ele não fazia como você faz, né? Faz aquela cara, ai, meu pai não sabe de nada. Ai, eu que sei, pai, você não sabe de nada. Tem crianças que falam assim com o seu pai e com a sua mãe. Às vezes, né, o papai e a mamãe não têm a facilidade que você tem para mexer com tecnologia, porque vocês
São uma geração que pega ali o celular, já mexe, futuca pra lá e pra cá. E às vezes as pessoas mais idosas, mais velhas, não têm a facilidade que você tem pra mexer com a televisão. Você fala, ai, também você não sabe de nada. O pai vai lá e assim, ai, meu filho, me ajuda aqui. Ai, também o senhor não sabe de nada, né? Fala assim com o papai e com a mamãe. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre teve uma atitude certa. Então, pensa nisso. O Criador do universo aprendeu a ser carpinteiro com o marido da sua mãe e seu pai terrestre. Ele nunca olhou com olhar de desdém para o seu pai e para a sua mãe. Jesus tinha respeito por aquelas pessoas que Deus, o Pai, tinha providenciado para cuidar dele enquanto ele fosse jovem. Esse tipo de respeito é o resultado de uma atitude certa, que requer o domínio próprio. Domínio próprio é fazer o que é certo. E o Espírito Santo de Deus dá autocontrole para que as pessoas lhe obedeçam. Então, aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, fala bem assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, é o Espírito Santo quem nos dá domínio próprio. Se Jesus é o seu Salvador, Deus quer ajudá-lo a tomar a atitude certa. Então, às vezes você pode falar bem assim, minha mãe não tem ideia do que está acontecendo, né? Ou então você fala bem assim, meu pai simplesmente não consegue fazer isso. Isso, você falar assim, são atitudes erradas. Quando você creu, já tem Jesus como Salvador no seu coração, você tem que pedir para que o Espírito Santo lhe ajude. Aqui, ó, no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, fala bem assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, quando você fala de maneira bruta, malcriada, grossa com o seu pai, com a sua mãe, você está entristecendo o Espírito Santo. Parte do trabalho do Espírito Santo em você é lhe dar o domínio próprio. Ele não lhe dará isso a menos que você admita que precisa, pois é parte do que Deus espera que você faça como cristão. Então, a Bíblia diz que você deve honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Aqui, ó, mais na frente no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 2, fala bem assim, ó. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, você quer ter uma vida longa, você tem que honrar. Honrar é o mesmo que respeitar. E isso demanda o quê? Você ter domínio próprio. Então, Jesus cresceu, ficou forte física e mentalmente, e a Bíblia diz que ele estava cheio de sabedoria e da graça de Deus. Então, isso é mostrar o quê? Domínio próprio. Então, Jesus, ele mostrou domínio próprio quando ele obedecia ao seu papai e à sua mamãe. Ele estava demonstrando domínio próprio. E aí, quando Jesus já estava lá, né, com a idade de 12 anos, José e Maria, eles fizeram uma viagem que eles faziam anualmente para Jerusalém, para a festa da Páscoa, que era um período quando eles iam, né, todo o povo judeu ia até Jerusalém para adorar a Deus. E no término da celebração, os pais de Jesus voltaram para casa, pensando que Jesus estava com eles. Mas Jesus não estava. Jesus ficou lá no templo, onde o papai e a mamãe tinham deixado ele, ouvindo os sacerdotes, os doutores da lei, né?
E os pais de Jesus começaram a viagem de volta para Nazaré. Só que quando deu, eles saíram de manhã cedo de Jerusalém, só que quando deu a noite, né, que eles já estavam já longe de Jerusalém, eles começaram, cadê Jesus? Maria foi e falou para José, né? José com certeza estava indo atrás junto com os homens e Maria na frente junto com as mulheres conversando, e ali todas aquelas famílias que tinham ido de Nazaré para Jerusalém estavam voltando para casa. E aí quando dava a noite, todo mundo se reunia, ficavam junto para dormir, as famílias ali tudo juntinho. Só que quando chegou a hora de descansar, procuraram Jesus, cadê Jesus? Procuraram no meio dos parentes, da família, cadê Jesus? Aí eles foram se dar conta que Jesus não estava com eles. E aí, agora imagina a preocupação, criança, de Maria e de José. O Filho de Deus que Deus tinha dado para eles cuidar, agora eles tinham perdido Jesus. E agora, cadê Jesus? E aí, quando eles deram conta que Jesus não estava com eles, eles não tinham como à noite voltar, né, pelo caminho no meio do deserto sozinhos, porque era uma estrada perigosa. As pessoas andavam em caravana para não ser assaltados. Então eles dormiram à noite e já tinha se passado um dia. Aí eles voltaram para Jerusalém e a distância entre Nazaré e Jerusalém era de quase 100 quilômetros. Então eles já estavam um dia de viagem. Então eles foram um dia, voltaram mais um dia, e quando eles chegaram em Jerusalém, começaram a procurar Jesus. E procuraram Jesus em todos os lugares que eles tinham estado com Jesus. Quando eles chegaram lá no templo, Jesus estava lá, bem no lugar aonde eles o tinham deixado, sentado entre os professores, escutando e fazendo perguntas. E todo mundo ouvia, ficava assombrado com o seu conhecimento e as suas respostas. Isto mesmo, aqueles homens que tinham estudado a lei de Deus durante toda a sua vida, estavam, né? Eles não só respondiam às perguntas que Jesus fazia, né? Perguntas inteligentes que Jesus fazia, como também eles, Jesus fazia pergunta para eles e eles respondiam. E as suas respostas eram tão sábias que eles reuniram-se ao redor deles, maravilhado com o que ele sabia. E que tipo de atitude você acha que Jesus teve com esses professores sábios? Se você soubesse mais, né, da palavra de Deus do que os seus pais e seus professores, seja da escola ou da igreja que você frequenta, você acha que ficaria orgulhoso? Né? Eu tenho mais, eu estudo mais a Bíblia do que o meu professor. Você acha que Jesus se exibiu por ser o Filho onisciente de Deus? Não, é claro que não. Novamente, ele tratou seus professores sábios com grande respeito. Jesus escolheu usar o domínio próprio. Ele tomou a atitude certa em todas as situações. Ele sempre usou o domínio próprio e respeitou não só aqueles professores, como José e Maria. Então, se Jesus é o seu Salvador, ele quer ajudar você a tomar a atitude certa. Então, eu pergunto para vocês, quais são as ocasiões que você tem, assim, problemas de tomar a atitude certa? Quando é que você pode fazer algo melhor do que qualquer outra pessoa? Quando você ri de pessoas que não podem fazer aquilo que você faz também? Quando um amigo que não foi tão bem numa prova como você? O que você pode dizer que mostrará que você deve ter a atitude certa nessas situações que eu estou falando para você? Você pode dizer que vai orar por ele e se oferecer para ajudá-lo a estudar para que na próxima prova ele se saia bem. E o que você faria se o professor lhe desse uma lição enorme de casa na noite em que você planejou fazer algo especial com o amigo? Você pode agradecer a Deus pelo seu professor e pedir a ele que o ajude a manter a concentração na lição, a fim de que você consiga terminar a lição depressa para você poder sair com seu amigo. Porque a Bíblia, no livro de Filipenses 2:5, fala bem assim, ó: tende vós mesmo
sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Domínio próprio. Então, sua atitude deve ser igual à do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser um vencedor sobre essas atitudes erradas que porventura vem vontade em você de mentir, de rir do coleguinha, de se achar melhor do que os outros, achar que sabe mais até do que o professor, do que o pai, do que a mãe. Então, confie em Deus, ao invés de confiar na sua própria força, requer o quê? Domínio próprio. Então, como nós estamos vendo sobre a coroa, que a gente viu no nosso encontro passado, sobre presentes e recompensas, que os atletas sabem que para ser um bom vencedor, é preciso ter uma atitude correta e exercitar o domínio próprio. A coroa sobre a qual nós estamos aprendendo hoje é que às vezes chamada de coroa do corredor. E a Bíblia ensina que se alguém competir como um atleta, não poderá receber a coroa de vencedor a menos que obedeça às regras do jogo, as regras daquele esporte ao qual a pessoa pratica, seja que esporte for, seja o vôlei, basquete, futebol, corrida, natação, o esporte que for, todo esporte tem regra. E se você não cumprir as regras do esporte, você não vai sair vencedor. Então, isso ainda é verdade nas Olimpíadas de hoje, especialmente na vida cristã. Então, em 1 Coríntios 9, 25, vamos ver o que é que fala aqui, este versículo. Olha só, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, aqui tá falando que todo mundo corre atrás de um prêmio. Todos estão correndo, mas só um que vai alcançar. Mas os cristãos passam por um treinamento rígido para ganhar uma coroa que durará para sempre. Você pode receber a coroa incorruptível, né, que é a coroa que nós estamos aprendendo sobre ela hoje. Você pode receber essa coroa incorruptível se permitir que Deus o ajude a ter atitudes certas e praticar o domínio próprio, fazendo o que é certo. Jesus sempre escolheu usar o domínio próprio e tomar uma atitude certa, até mesmo quando José e Maria achou ele lá no templo. Então, quando José e Maria chegou lá no templo, né, que achou Jesus lá, né, sentado entre os doutores, né, Maria foi e falou para ele: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos procurando por você. E aí Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar cumprindo a tarefa do meu pai? É costume judeu que um menino de 12 anos seja reconhecido como um homem. Então Jesus, naquele ano, quando ele foi para Jerusalém, ele foi para a sua passagem, né? Então, ele era interrogado pelos professores. Eu já contei para vocês a história, né? Se vocês entrarem no canal e ver lá a vida de Cristo, a playlist da vida de Cristo, vocês vão ver que lá tem a história do menino Jesus no templo, que ele foi para ser sabatinado, né? Ou seja, passar por uma prova para poder atingir a sua maioridade, porque entre o povo judeu, o menino com 12 anos, ele passa por uma prova ali entre seus professores para ser considerado como um adulto, ou seja, aquela pessoa que conhece bem a palavra de Deus. Então, pelo costume judeu, Jesus, que tinha 12 anos, era agora um homem e estava fazendo o que ele sabia que deveria fazer quando fosse um adulto. Então, Jesus estava conversando com as outras pessoas sobre Deus, o seu pai. Era mais do que Maria e José podiam compreender, embora
eles soubessem que ele era o Filho de Deus. Então, Jesus deixou o templo, ele não falou bem assim, não me enche, não vou não. Não, ele simplesmente saiu dali e viajou de volta para sua casa em Nazaré. E a Bíblia diz que ele era obediente e que ele respeitava sempre seu pai e sua mãe terrenos e tinha uma atitude correta com eles. E aí, você deseja seguir o exemplo de Jesus? E aí, turminha, depois, passado esse episódio, quando Jesus já era adulto, né? Que ele não era mais criança, que ele já estava grande, que ele já era um homem, né? Aí, Jesus, como ele já estava na idade de 30 anos, e aí Jesus, ele começou o seu ministério. Então, quando ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, né, desceu sobre ele. E tudo que Jesus fez, todos os milagres e tudo que ele disse foi através do poder do Espírito Santo. E depois do seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Durante 40 dias, ele não comeu nada. E você acha que ele ficou com fome? Depois de passar 40 dias sem comer nada? Lembre-se que Jesus, mesmo sendo Deus, ele tinha um corpo humano. E seu corpo estava cansado, faminto, como o nosso corpo fica. E quando ele estava se sentindo fraco por causa da fome, Satanás, o inimigo de Deus, veio a ele e disse: se você é o filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão. Está escrito que o homem, né, Satanás foi e falou para ele transformar as pedras. Então, você não é o filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Sabe o que Jesus falou para ele? Está escrito na palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que Satanás queria que Jesus fizesse? Que Jesus transformasse as pedras em pão. Mas embora Jesus estivesse com fome, ele se recusou a dizer sim para a tentação de Satanás. E como Jesus resistiu ou disse não para Satanás? Tendo domínio próprio. Então, Satanás, ele perdeu aquele duelo, mas ele não desistiu. Ele levou Jesus a um lugar aonde ele mostrou todos os reinos do mundo para Jesus. E ele falou: se você se curvar e me adorar, tudo isso poderá ser seu. Eu lhe darei isso. E aí, como foi que Jesus respondeu para Satanás? De novo, com a palavra. Jesus estava preparado e a resposta de Jesus foi: e ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Então, Satanás novamente perdeu outro duelo com Jesus, mas ele ainda não desistiu. Ele levou Jesus até Jerusalém, né? E o colocou Jesus lá em cima, no pináculo, ou seja, no ponto mais alto do templo, né, de Jerusalém, e falou: se você é realmente os filhos de Deus, se joga daqui. Porque na Bíblia não fala, olha só, Satanás usando a palavra: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para o guardarem todos os teus caminhos. E aí, Satanás, quando estava citando a Bíblia, ele estava tentando enganar Jesus. Olha só, ele tentou enganar o Filho de Deus. Você não acha que ele vai tentar enganar você também? Porque Jesus estava preparado para dar a resposta para Satanás. E Jesus falou: está escrito na palavra de Deus que você não deve tentar ao Senhor teu Deus. Então, dos 3 duelos que Satanás teve com Jesus, ele tentou Jesus no ser, quer dizer, na fome, no ter, que era ter todo o mundo, e no poder. E nos 3 ele perdeu, porque Jesus, ele teve domínio próprio. Conhecendo a verdade contida na palavra de Deus,
Deus usou ela contra Satanás e Satanás não pode vencer a palavra de Deus. Então, nessas lições, você tem a oportunidade, criança, nessa série que eu estou ensinando para vocês sobre honrando a Deus e sobre as coroas, você tem a oportunidade de aprender a verdade contida na palavra de Deus. Depois que você aprende os versículos da Bíblia, quando Satanás vem te tentar, você vence ele tendo domínio próprio e falando, às vezes alto, dependendo da situação, ou silenciosamente, as verdades, que está aí guardada dentro do seu coração, da palavra de Deus. Jesus é o nosso exemplo de que nós devemos fazer quando formos tentados a fazer algo errado. Então, finalmente, Jesus, Satanás o deixou. E se funcionou com Jesus, funcionará com você também. Dizer a palavra de Deus e ter domínio próprio. E aí Satanás desistiu por um tempo, ele deixou Jesus. Mas ele planejou voltar, em um outro momento para tentar Jesus a desobedecer a Deus. E ele também tentará você frequentemente. E como você dirá não às tentações de Satanás? Como é que você consegue dizer não para ele? Com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, cerca de 3 anos depois que Jesus começou o seu ministério, e aí, na noite anterior à morte de Jesus na cruz, ele falou com seu Pai Celestial no jardim do Getsêmani. E quando ele terminou de orar, ele estava pronto para deixar o jardim com seus discípulos e ir para o Monte das Oliveiras. De longe, eles puderam ver soldados virem marchando. De longe, ele vira os clarão das tochas iluminando a escuridão ao seu redor. E o homem que conduzia os soldados lhe parecia familiar. Era Judas, um dos discípulos de Jesus, que cuidava do dinheiro para Jesus e para os seus outros discípulos. Judas sabia que Jesus ia ali frequentemente com seus discípulos para orar. E algum tempo antes, ele o denunciou aos líderes religiosos judeus por dinheiro e esperou pela hora certa para entregar Jesus a esses líderes. O que vocês querem? Perguntou Jesus. E Jesus é Deus e sabia exatamente o que aqueles homens queriam. Judas ajudou os homens cruéis a acharem Jesus no jardim. Eles o prenderam, Jesus, e o levaram. E mais tarde, naquela noite, depois de mentir e acusar Jesus de fazer coisas erradas, eles fizeram o quê? Eles colocaram eles teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Puseram um bastão na sua mão direita e ajoelharam-se diante de Jesus, fingindo adorá-lo, e falou: salve, rei dos judeus, Cuspiram, bateram em Jesus e depois o levaram para ser crucificados. Era costume, quando eles crucificaram uma pessoa, colocarem uma placa em cima da pessoa para saber qual era o crime pelo qual ela estava sendo condenada à morte de cruz. E acima de Jesus, eles colocaram uma placa dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. Jesus, ele era Deus em um corpo humano, criança. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho à terra. As pessoas do mundo que Jesus criou e veio salvar não receberam. E aqui no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 10, fala isso, Tá escrito bem assim, Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Olha que coisa triste, Aqueles que passaram por ele gritavam insultos para Jesus. Embora estivesse na cruz, Jesus poderia ter rogado a Deus para enviar 10.000 anjos para libertá-lo, mas ele não fez isso. Por quê?
por causa do domínio próprio que Jesus demonstrou na cruz, que excedia a qualquer coisa que eu e você somos capazes de fazer. Enquanto estava na cruz, Jesus tomou o castigo pelos pecados de todas as pessoas do mundo. Ele levou o seu castigo e o meu, mas a sua atitude demonstrou a sua obediência amorosa para com seu Pai. E ao meio-dia, né, sobre toda a terra, o sol que tinha sido feito por ele e colocado na órbita por aquele que foi pendurado na cruz, não brilhou mais. Deus tinha se afastado do seu próprio filho, porque este é o castigo pelo pecado. Aqui em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual, crianças. É a separação de Deus e o castigo que você e eu merecemos por causa do nosso pecado. A escuridão desapareceu às 3 horas da tarde. Jesus tinha levado o castigo por todos nós. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu a sua vida espontaneamente. E ele falou, né? Tá aqui, ó, em João 19:30. Ele falou: está consumado. Ele fez tudo o que era necessário para permitir que você e eu fôssemos salvos dos nossos pecados. O que o nosso versículo de hoje ensina? Olha só, tá aqui o versículo que a gente vai aprender hoje, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que ele prova o seu amor para conosco? Pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós ainda somos pecadores, mas Jesus, ele nos amou, ó. Tá lá, ó, em Romanos 5:8, ó. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele deu a sua vida por nós. E se ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, o que acontece? Ele mostrou que estava, né? Deus o Pai mostrou que estava satisfeito com a morte de Jesus em nosso lugar, ressuscitando. Então, ó, depois de 3 dias que Jesus morreu lá na cruz, ele continuou lá na cruz? Não. O túmulo estava como essa caixa aqui de presente, ó, vazio. Ele não está lá na cruz e nem no túmulo. Ele ressuscitou. Então, em João 3:16, ó, fala bem assim, ó, porque Deus amou o mundo. Quando fala que Deus amou o mundo, inclui você e eu. Como é que ele amou o mundo, ó? Porque ele deu o seu filho unigênito, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, ó. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Então, o que é perecer? Perecer é morrer, é ficar longe de Deus. Mas a partir do momento que você crê e confessa que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, que você crê que ele não está naquela cruz e nem no túmulo, você tem direito à vida eterna, a ir morar lá no céu com Jesus. Então, turminha, esta é a nossa lição de hoje. Se você sabe que precisa crer em Jesus para receber a vida eterna, então, ainda hoje, você pode, né? Eu vou fazer uma oração aqui e você pode aceitar Jesus
como seu Salvador. E na palavra de Deus, ele faz essa promessa, né? Se você já recebeu a vida eterna como presente, crendo em Jesus, você pode ganhar o quê? Como prêmio, a coroa incorruptível. Isso mesmo, que é esta coroa aqui, ó. Você está apto a receber essas coroas. As pessoas que ganham a coroa incorruptível são aquelas que creem em Jesus como seu Salvador e praticam o domínio próprio e correm vitoriosamente a carreira da vida. E se Jesus é o seu Salvador, Deus quer ajudá-lo a tomar a atitude certa. Quando Deus fala sobre você na sua palavra, ele diz que você é feitura dele, criado em Cristo Jesus para fazer boas obras, que está escrito aqui em Efésios 2:10. E Deus já as tem preparado para você. E será que você se lembrará de dizer não a Satanás com a palavra de Deus que você memorizou? Quer correr a carreira que lhe está proposta? Aqui, ó, em Hebreus, no capítulo 12, tá escrito bem assim, ó. É um versículo maravilhoso. Esse versículo de Hebreus 12, o versículo 1. Hoje nós lemos bastante a Bíblia. Depois vocês podem ver que eu sempre deixo lá na descrição do vídeo todos os versículos para vocês lerem com tranquilidade em casa. Por quê? Como é que você vai se defender das tentações que o inimigo coloca na sua vida? Através da leitura da palavra de Deus. Então está escrito bem assim, em Romanos 12, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Isso aqui, turminha, é para fechar com chave de ouro. Se você quer receber de Deus a coroa incorruptível, né, lá no céu um dia, você tem que prestar atenção em tudo aqui que a professora Esther te explicou hoje. Hoje o vídeo ficou um pouco longo, mas não teve como, a professora Esther até escreveu tudo para poder tentar resumir o máximo. Mas eu quero assim, se você falar, nossa professora, que vídeo demorado, depois você assiste uma, assiste duas, assiste 3 vezes, porque crianças, vocês têm que ter ele bem fixado na cabecinha de vocês, para vocês defender a fé de vocês, esses versículos que eu li aqui e entender o que significa a coroa incorruptível. Que a coroa, né, pela qual Jesus quando veio, né, e morreu, ó, ele tomou lá sobre si essa coroa de espinho para que eu e você tivéssemos essa coroa incorruptível. Então, valoriza tudo o que Jesus fez por vocês. Agora, eu vou fazer uma oração, você ora junto comigo, tá bom? Você que ainda não tem Jesus no coração, peça para ele entrar no seu coração. E você que já tem, peça para Jesus te ajudar a ter domínio próprio, para ajudar a vencer todas as tentações que o inimigo possa colocar na sua frente no seu dia a dia. Então vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço, papai, por essa palavra, esse ensino maravilhoso que o Senhor deu para mim, a condição de estar ensinando aos seus pequeninos. Papai,
Também te agradecemos pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer ali naquela cruz para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Papai, todas as crianças que estão hoje confessando que são pecadoras, que ainda não te conhecem, mas que a partir de hoje querem te conhecer como Senhor e Salvador da vida delas, que o Senhor possa entrar nos seus corações, perdoar os seus pecados e lhe dar a salvação. Senhor, também te agradecemos pelo Senhor nos ajudar a ter domínio próprio. Espírito Santo que habita dentro de nós, nos ajuda a ter domínio próprio, a vencer as tentações diárias, cotidianas do nosso dia a dia, que nós possamos dizer não a tudo aquilo que o Satanás possa colocar na nossa frente para nos atrapalhar a nossa carreira para ganharmos a nossa coroa incorruptível. Por isso te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Antes de encerrar, turminha, vou cantar aqui a musiquinha aquele atleta, daquele soldado que está correndo a carreira que nos é proposta por Deus, Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Então, se você é soldadinho, se você é atleta de Cristo, responda sim para Jesus e não para Satanás. Bom, turminha, por hoje é isso. Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro para aprender sobre mais uma das coroas da quais a Bíblia nos ensina, tá bom? Tchau, tchau!